Pessoal, graça e paz. Pastor Rafael aqui presente com vocês uma vez mais. Queridos, o assunto hoje é um assunto muito tremendo. É um assunto que até os dias de hoje ainda há certa dificuldade dos pastores tratar isso dentro da igreja. E muitos nem estão pregando mais isso, não tocam mais nesse assunto, mas é um assunto que precisa ser tratado. E hoje quero falar com todos vocês sobre a prostituição. Existem duas palavras ligadas a essa prática, uma prática sexual, tá? Então, o adultério e a prostituição. Já vi muitos pastores confundindo o que é adultério e o que é prostituição. Então, quem se prostitui é a pessoa que não está ligada a outra por um casamento. Porém, Paulo diz que aquele que se une com a prostituta, com outra mulher, faz-se um com ela. Então, isso há uma área a se estudar. Mas quem é casado e sai com outra ou com outro, comete adultério. E quem não tem nenhum tipo de relacionamento, fone de aliança, pacto com ninguém, e comete o ato sexual com outra pessoa, essa pessoa está se prostituindo. E hoje eu quero falar sobre a prostituição. Para isso, quero usar o capítulo 25 do livro de Números, que é um capítulo muito chocante. O povo vinha caminhando pelo deserto e levantou-se um espírito de prostituição entre o povo. E eles começaram a prostituir-se, começaram a se prostituir. E Moisés levantou, o Senhor se irou contra o povo, mandou matar o povo no ardor da ira. E quando se aquecesse o dia, então levantou-se um rapaz que estava ali e trouxe sua mulher midianita como um sinal de rebelião contra Moisés, porque Zípora, a esposa de Moisés, filha de Jetro, era das terras de Midian. Então quero ler o texto com vocês, sempre aqui usando a Bíblia, palavra de nosso Deus, assim. Capítulo 25, 1. É muito breve minha palavra hoje, mas muito profunda. Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Então veja, Moabe, é importante, Moabe é um ambiente que você já sabe que veio debaixo de um fruto de incesto. Então você consegue perceber que já haviam espíritos que trabalhavam ali nessa área sexual. E o povo de Israel, quando caminhava pelo deserto, que chegou no deserto de Sitim, então eles pararam ali e começaram a se prostituir. Versículo 2: E estas convidaram o povo ao sacrifício aos teus deuses. Então veja que o ato sexual levou o povo ao culto ao Deus. E aqui está o mesmo problema do que passou Salomão, em que ele amou muitas mulheres e as mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Um pecado nunca será isolado. Sempre, qualquer tipo de pecado, ele será no mínimo duplo. Então veja que a prostituição leva à idolatria. A rebelião é como feitiçaria. Então todos os pecados eles têm sentido duplo. E o texto vai dizer que essas mulheres moabitas que se prostituíam com os hebreus convidaram eles a adorar os seus deuses. E eles foram cultuar os seus deuses. Naquela emoção da prostituição, do sexo, do pecado, eles foram cultuar outros deuses. E no versículo 3, pessoal, isso aqui é muito forte. Vai dizer assim: juntando-se, pois, Israel a Baal Peor. Baal é Senhor e Peor é a fenda. Baal Peor quer dizer o Senhor da fenda. Meu Deus, isso é muito forte. Eu vou dizer mesmo assim: o Senhor do órgão genital, o Senhor da prostituição, o Senhor que atua na prostituição com o corpo das mulheres. Não estou dizendo que esse demônio, que esse espírito maligno não. Não entenda nada de sexo entre anjos e homens, não. Estou falando que é um demônio que atua levando as pessoas à prostituição. E Baal quer dizer Senhor. E Peor quer dizer fenda. O Senhor da fenda. Então, olha, era uma orgia, era um deus da prostituição. Era chamado o Senhor da prostituição. E os homens de Israel foram para lá, se prostituíram com aquelas mulheres moabitas e começaram a adorar. O culto deles era o culto da orgia, era o culto da prostituição. Eles trocavam casais, daquela loucura toda que estava ali, e Deus se irou, porque a prostituição aos olhos do Senhor é um pecado abominável. E no versículo 4, então disse o Senhor a Moisés:
toma todos os cabeças, olha os líderes do povo, enforca-os perante pode matar agora todos os líderes. Por que ele mandou matar os líderes? Será o povo, porque os líderes via a prostituição e não pregavam mais contra a prostituição. E é o que está acontecendo hoje com muitos pastores nessa nação brasileira, em que estão percebendo que os seus jovens estão caindo para as prostituições, estão se trocando um com o outro, eles não estão pregando mais contra a prostituição. E o Senhor falou, pode enforcar os cabeças, perdão, enforca-os diante do sol, no ardor da sua ira, e o Senhor se retirará de Israel. Versículo 5, então Moisés disse aos juízes de Israel, cada um mate os homens que se juntaram a Baal-peor. Olha aí, a prostituição produz morte. Versículo 6, e eis que veio um homem dos filhos de Israel. Agora aqui está um problema sério. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe aos seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés. Então, de onde era Zípora? Zípora era das terras de Midian. Então você percebe que eles estavam se prostituindo com as mulheres moabitas. E quando Moisés, pela direção de Deus, mandou matar os cabeças, um dos jovens que estavam ali foi até Midian, trouxe uma mulher midianita, e ainda fala assim, perante os olhos de Moisés. É como quem diz assim, pastor, pode pregar, trouxe aqui uma prostituta. Pastor, pode pregar, trouxe aqui uma jovem que não está se guardando. Um sinal de rebelião contra Moisés, porque Zípora havia deixado Moisés. Então, quando esse rapaz trouxe sua mulher midianita aos olhos de Moisés, era um sinal de rebelião, deixando bem claro que Zípora não seguiu Moisés porque ela era uma prostituta, porque ela era como se, olha o caráter das mulheres de Midian. Foi tão forte o impacto, você pode ver que Moisés se levantou contra os líderes, matou todos enforcados, mas ele não pôde se levantar contra o rapaz, contra o jovem, quando trouxe ali uma mulher midianita, porque aquele rapaz trouxe uma mulher midianita para poder afrontar o líder, para poder dizer para o líder, você pode pregar contra a prostituição, eu vou continuar me prostituindo. E Paulo falou que um pouco de fermento vai levedando a massa toda. Então quer dizer que quando nós como liderança não se levantamos contra a prostituição, ela vai começar a fermentar todos os jovens que estão ali. E quando um jovem cai, o outro cai também, o outro, por que razão? Porque Paulo falou que um pouco de fermento levera toda a massa. Então, quando há um pecado no arraial, quando há um pecado entre o povo, em que os cabeças, os líderes não se levantam para corrigir, então esse pecado vai começar a fermentar aquele povo que está ali. E esse rapaz trouxe a mulher midianita, versículo número 6, e trouxe aos olhos perante Moisés. E toda a congregação dos filhos de Israel chorando diante da tenda da congregação. Para e pensa como que foi, irmão, aquela prostituição. Havia uma tenda, levantaram uma tenda, e quando esse rapaz trouxe essa mulher midianita, pessoal, foi um negócio tremendo, porque todos fizeram fila, os rapazes começaram a se prostituir com ela, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, de tal maneira que a prostituição em Israel deixou de ser um pecado para se tornar uma praga. E Moisés chorando, o povo chorando, os velhos chorando, os da doutrina chorando. Que isso, Senhor? Alguém tem que fazer alguma coisa. E foi tão forte contra Moisés que nem ele conseguiu se levantar contra esse rapaz que trouxe essa prostituta midianita para a terra de Israel, para o arraial de Israel. Mas a Bíblia vai dizer assim, e vendo Finéias, filho de Eleazar, olha isso, o sacerdote, filho de Eleazar, filho de Arão, levantou-se no meio da congregação. Sempre haverá um Finéias. Quando o confronto for muito difícil aos seus pastores, sempre haverá um Finéias com uma espada, uma lança, com a doutrina, a palavra, a verdade, para pegar um culto e pregar contra a prostituição daqueles que estão se rebelando contra o líder. É tempo de se levantar contra a prostituição, adultério, poucos querem pregar hoje, prostituição, poucos querem, a cobiça, poucos querem pregar hoje sobre esse assunto que está aqui, pessoal. Então se levantou Finéias, versículo 7, levantou-se no meio da congregação e tomou uma lança nas suas mãos, como quem diz, preciso cooperar com os meus pastores, eu preciso ajudar alguém tem que cooperar com aquele que está pregando contra a prostituição. Versículo 8, e foi após o varão israelita até a tenda, tá vendo? Era a tenda da prostituição.
Era a tenda do sexo, era a tenda da rebelião contra Deus, era a tenda da afronta contra o líder. E sempre haverá alguém que terá coragem de entrar na tenda, mas não se prostituir com a mulher que está ali. Entrar na tenda, mas não cair naquele pecado que está ali. Por que razão? Porque Finéias, ele se levantou com a lança. A lança é a doutrina, é a palavra, é a justiça, é a verdade. Alguém tem que pregar contra a prostituição. Foi após o varão israelita até a tenda e os atravessou a ambos. Pensa aquela cena, pessoal. A moça ali e o rapaz curvado sobre a moça, aquele ato sexual. O povo de Israel chorando, os velhinhos chorando. E o povo, cadê Moisés? Perdeu as forças. Por que razão? Um confronto. E o povo dizendo, ah lá o tipo da mulher que o líder casou. Olha ele por que Zípora abandonou Moisés. E Moisés recebeu aquele confronto, mas levantou-se Finéias e disse, eu não vou aceitar que façam isso com o meu pastor. Ele pegou a lança, ele pegou a palavra, ele pegou a doutrina, entrou no ato da prostituição e atravessou a ambos num ato sexual, de tal maneira que a lança ficou-se na terra. Olha o texto, pessoal, que meu Deus do céu, e atravessou a ambos, o varão israelita e a mulher, pela sua barriga. Então a praga, não era prostituição? Então a praga, foi o que eu disse, pessoal, nem toda praga ela é contagiosa. Por isso que eu citei Paulo, que um pouco de fermento leveda a massa inteira. Porque se não pregar contra a prostituição, meu Deus, vai se tornar uma praga no meio da igreja do Senhor. E a praga cessou sobre Israel. E os que morreram daquela praga foram 24.000 homens. Olha o alcance da prostituição. Então falou o Senhor Moisés dizendo, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou minha ira de sobre os filhos de Israel e zelou o meu zelo no meio deles, de modo que o meu zelo não consumiu os filhos de Israel. Portanto, diz, eis que eu dou o meu concerto de paz. Olha a bênção que Deus vai dar. Deus faz pacto, aliança, concerto de paz com aqueles que se levantam contra a prostituição no arraial de Deus. Olha isso aí, 13. Ele e a sua semente, depois dele, terão concerto de sacerdócio perpétuo, isto é, os ministros que pregarem contra a prostituição, Deus vai levantar os filhos dele, os netos dele, os bisnetos deles, para serem ministros, sacerdotes, pastores, presbíteros, evangelistas da casa do Senhor. Olha a bênção daqueles que usam a lança. Onde estão os Finéias para atravessar aqueles que estão se entregando à prostituição? Porquanto teve zelo do Senhor e fez propiciação aos filhos de Israel. E o nome do israelita que foi morto era Zinri, filho de Salu, maioral da casa do Senhor. Ó, era filho de maioral, hein? Era filho de ministro, hein? Não era uma pessoa comum, não. Quem trouxe a prostituta era filho de maioral. E o que tem de filho de ministros se prostituindo, o que tem de filhos de ministros, de pastores, presbíteros, evangelistas, e eles estão à cabeça da prostituição na igreja. E os outros obreiros não querem pregar, porque se mexer, se tocar, vai mexer no filho do pastor tal. Mas Deus sempre tem um Finéias que tem coragem de enfrentar os filhos dos maiorais. Meu Deus, que mensagem! E o nome da mulher midianita, olha aí, era Cosbi, filha de Su, cabeça do povo. Amados, é algo violento aqui. Os dois que estavam se prostituindo eram filhos de cabeça. Eram filhos de líderes. E quantas mocinhas se prostituindo e os profetas estão calados. Sabe por que razão? Porque tem medo de tocar na filha do pastor tal. Tem medo de tocar no filho do presbítero tal. Porque o presbítero é varão de nome. Ei, Finéias, tá se acovardando, rapaz? Toma a lança na tua mão, tenha coragem de pregar contra a prostituição. Toque no filho de quem for. Essa praga tem que ser cessada no meio do povo de Deus. E se você for estudar sobre o nome de Zinri e Cosbi, dança e mentira. Oh, meu Deus, isso é algo profundo. Dança sagrada e mentira. Então, quando as danças da igreja se prostituírem, vai acabar em mentira, vai acabar em morte, vai acabar em prostituição. Isso é uma mensagem muito forte. Ei, Finéias, não se acovarde. Se Deus te revelou, se Deus te mostrou, vá até o teu líder, converse com o teu líder,
Porque muitas das vezes Moisés está precisando da ajuda de Finéias. E alguém, pessoal, tem que pregar contra a prostituição. O que tem de jovens se prostituindo. O que tem de adultério no meio do povo de Deus. As pessoas se olhando, casais se olhando, se cobiçando dentro da igreja da casa do Senhor. Jovens se prostituindo. E os Finéias estão calados. As espadas são inúteis. Mas eu quero me levantar hoje como uma voz profética àqueles que estiverem sentados para ouvir essa palavra. A prostituição precisa acabar no meio do povo de Deus. O zelo do Senhor, como diz o texto, precisa se manifestar. Você que recebeu essa mensagem, compartilhe com o seu irmão, para que o alerta esteja no povo. Que ainda que os jovens pensem que os pastores, Moisés, não vai mais se levantar, Finéias está com a lança nas mãos, pronto para atravessar ambos. Deus em Cristo abençoe vocês. Fique na paz, em nome de Jesus.